para mais um episódio de Chefes de Laço. E no episódio de hoje nós iremos fazer a torta da Branca de Neve. Então se você quer aprender a fazer, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, antes de começar a fazer a torta, a gente precisa colocar o nosso pintal, né? E aqui eu já separei o meu, então separem aí o de vocês para que a gente comece a fazer a torta sem sujar muito, gente. A torta é bem fácil e eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Então segue o tutorial pra gente fazer uma torta maravilhosa que você vai amar comer e que vai falar que foi a chefe de Laço que te ensinou. Agora que a gente já tá pronto, uniformizado e preparado, vamos começar o nosso tutorial. Para começar a fazer torta, a gente precisa de uma massa. Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer a massa, uma massa bem levinha, bem gostosa para você comer a torta com gosto aí na sua casa. Para começar a fazer a massa, a gente vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo. Eu vou usar essa pequenininha de farinha, né, para colocar farinha nessa xícara bem pequenininha. Mas aí na sua casa você pode colocar e adaptar a receita para a quantidade que você for fazer. Então se você for fazer para mais pessoas, você aumenta a quantidade de cada coisinha que eu vou mostrar aqui e ela vai ficar maior. Então, a gente vai precisar de uma bacia consideravelmente grande e a gente vai colocar as 4 xícaras. Bom, chefes, agora que a gente já colocou as nossas 4 xícaras de farinha de trigo aqui na bacia, a gente vai colocar também uma colherzinha de açúcar, bem pequenininha, só para ficar com gostinho. E também vamos colocar uma colherinha de sal. Não coloca muito, gente, é só para dar um gostinho e ficar o contraste do açúcar com o doce. Agora que a gente já colocou os nossos 3 primeiros ingredientes na bacia, a gente vai misturar bem para que toda a farinha fique com um pouco de açúcar e sal. Você pode mexer com o fouet, com as mãos, porque na próxima etapa a gente vai usar as mãos, mas por enquanto aqui eu vou usar uma colher. A gente vai mexendo bem até que tudo esteja bem espalhado. Agora que tudo está bem espalhado, a gente vai para a próxima etapa. Agora chega o momento da manteiga. A gente vai colocar 200 gramas de manteiga. Lembrando que essa quantidade tem que estar bem geladinha para a manteiga ela conseguir se aperfeiçoar na massa. Então, a gente vai colocar aqui 200 gramas de manteiga. O importante dessa etapa é vocês deixarem a manteiga de vocês na geladeira até o momento que vocês forem colocar na massa. É importantíssimo que ela esteja gelada. Agora a gente vai usar as mãos. Nesse momento, gente, eu sei que muita gente tem vontade de apertar a massa, mas é importante que a gente não aperte a massa. É bom que a gente entregue, né, a nossa manteiga na massa sem, né, esmagar ela para que não fique uma massa pesada, mas fique uma massa bem levinha. Agora a gente vai mexendo até dar o nosso pontinho de massa, bem delicadamente integrando, né, a nossa farinha junto com a nossa manteiga bem geladinha. Também é importante a manteiga, gente, ela não tem sal. Você pode usar manteiga ou margarina, mas aqui eu estou usando manteiga mesmo, que é bem mais fácil de usar, mas aí você escolhe, né, o que é melhor para você aí na sua casa, adaptando a receita ao que você tem aí na sua despensa. Vamos mexendo bem, mexendo bem. Aqui a gente não tem passarinhos, né? Mas a gente tenta. Bom, gente, é importante integrar bem devagarinho para a nossa massa não ficar uma massa pesada, tá bom? A gente vai colocando bem devagarinho, integrando a nossa farinha com a nossa manteiga, tá? Vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Com a manteiga gelada fica bem mais fácil fazer a nossa massa. Até porque com a manteiga quente ou uma temperatura ambiente, ela acaba ficando muito mole, muito emoliente e acaba estragando, né? E não entrando em contato direto com a farinha. Ou melhor, entrando em contato muito direto com a farinha, deixando um líquido muito grande. Já com a manteiga gelada, a gente consegue integrar a farinha aos poucos à manteiga, criando uma massinha bem gostosa. Bom, enquanto eu vou mexendo a minha massa daqui, você vai mexendo a sua massinha também daí. Vocês sabiam, gente, que a história da Branca de Neve ela não tem um autor específico?
Exatamente. A história da Branca de Neve não tem um autor. Ela simplesmente surgiu e era uma tradição oral, ou seja, uma tradição que passava de pai para filho, de filho para filho, e era uma tradição que era muito grande, então ninguém sabia de quem era a verdadeira história da Branca de Neve, ou melhor, quem tinha escrevido ela, né? Agora que eu acho que a gente já chegou no ponto certo, a massa ela muda um pouquinho de cor, gente, e ela fica numa consistência bem molinha, parece uma farinha, mas bem amanteigada, né? Então a gente chegou no ponto. Ela ficou bem amarelinha e bem soltinha. E agora é o momento que a gente entra com o creme de leite. Agora que a nossa caixinha de creme de leite já tá aqui na massa, a gente vai mexer bem, gente, com as mãos, tá? Mexer, até que fique numa consistência de massinha. No começo vai ser um pouco assustador, mas vai dar certo, gente. Fica uma consistência ótima no final. Mexe bem que vai dar certo. Bom, agora que a nossa massa já tá pronta e tá perfeita, a gente vai dar uma pequena sovadinha. Muitas pessoas dizem que não precisam sovar a massa de torta, mas aqui pra receita ficar mais adaptada, mais gostosa, uma delícia de massa, a gente vai dar uma sovadinha. Pra fazer a sova, a gente vai tirar, né, a toalha da mesa, como eu já tirei aqui, e a gente vai colocar um pouquinho só de farinha pra não mudar a consistência da nossa massa. A gente coloca aqui um pouquinho de farinha em cima da mesa, limpinha, e a gente vai sovar a nossa massa. Não é necessário sovar por muito tempo, tá, gente? É só um pouquinho para ela mudar um pouquinho essa consistência, ficar com um gostinho mais de massa, de sovada, porque a gente sabe que quando a massa ela é sovada, ela fica com um gostinho melhor, né? Então a gente vai dar uma sovadinha assim. Então você mexe aí por 1 minuto, mais ou menos. A receita é totalmente adaptável, gente. Então se vocês não quiserem sovar, não tem problema nenhum. É porque aqui a gente realmente prefere sovar, tá? Aí a gente vai sovando. Depois que toda a farinha acabar, né, a gente para de sovar. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, é menos de 1 minuto. E a nossa massinha, ó, já tá pronta, gente. Uma delícia de massa. Bom, gente, já chegamos na próxima etapa e a finalização da massa. Então a gente vai usar tudo isso daqui. A gente vai usar um pouquinho de farinha ainda, vamos usar uma garrafa para espalhar a massa e também vamos usar a nossa forma. No caso aqui a gente não tem uma forma de torta, mas a gente vai usar um refratário normal mesmo, porque o que importa é o gostinho, né, gente? Então, agora a gente vai dividir a nossa massa. A gente vai cortar ela mais ou menos em 1/3 para ser a nossa tampinha da massa, né, gente? A partezinha da massa que vai por cima. Então, essa parte aqui vai ser a nossa tampinha. Agora que a gente já separou a tampinha do resto da massa, a gente vai pegar a garrafa e vai usar ela como um rolinho para dividir a massa bem para colocar no refratário. Nessa parte é importante a gente separar bem ela para não ficar uma parte maior do que a outra. E uma dica que eu tenho para vocês é a gente colocar a garrafa aqui e ela vai no meio, né? E com mais aqui. Então a gente vai dividir a massa em 4 pedacinhos e vai espalhando elas pelas beiradas até ela ficar uniforme para a gente conseguir colocar no refratário. Então bora lá. Amassa bem a massinha para ela ficar bem uniforme. Se você não tiver também um rolinho aí na sua casa, você pode usar a garrafa também, gente. Não tem problema algum. A massa, ela fica bem amanteigada, então ela não gruda tão fácil assim nas coisinhas, nos recipientes, tá bom? Vamos espalhando bem, para ficar bem uniforme e a gente poder colocar no nosso refratário e já partir para a parte deliciosa que é o recheio. Bom, gente, agora que a gente já tá com a nossa massa bem coisadinha, bem adaptada, a gente vai passar para a forma. Bom, chefes, agora que a gente já colocou a massa dentro da nosso recipiente de vidro ou da sua forma, a gente vai moldar ela na forma para que ela fique bem compacta, bem certinha, para que não haja, né, quando for assar, algum problema. Então espalha ela bem espalhadinho, bem uniforme, tá bom? Caso, sei lá, se precise aí de um auxílio de uma colher, você usa, mas eu estou usando aqui as mãos
porque eu acho que fica mais fácil de sentir, né, as partes que estão maiores do que outras. E aí você espalha bem. Caso você tenha uma forma de torta, fica bem mais fácil, né? Porque aí ela já vai bem moldadinha. Mas aqui a gente não tem, então a gente adapta. Agora chegou a parte do recheio da nossa torta, que é a maçã. Mas antes de a gente preparar a maçã, é muito importante a gente colocar a massa para assar. Isso para que ela cozinhe antes da gente colocar o recheio. Então bora colocar a massa no forno, né? A gente vai pegar um garfinho e a gente vai, né, passar aqui pela parte de baixo e também nas beiradinhas da nossa massa para que ela cozinhe muito bem enquanto a gente vai fazendo o recheio. E é importante lembrar que a gente vai colocar essa massa durante 10 minutos a 180 graus enquanto a gente prepara, né, o nosso recheio de maçãs para quando for colocar ela já tá meio cozidinha. Então bora lá. Agora que a nossa massa já tá no forno, a gente pode fazer o recheio tranquilamente. E pro recheio, a gente vai usar maçãs. Eu vou usar essas bem piquititiquinhas, gente, que é maçã normal mesmo. Mas você pode usar maçã verde. Eu prefiro essas maçãs, que são as vermelhas tradicionais, porque elas são bem mais docinhas. A verde é um pouquinho mais ácida. Mas se você preferir, a receita que a gente vai usar posteriormente vai deixar ela docinha. Mas aqui a gente vai usar maçãs tradicionais mesmo. A gente também vai usar canela. Vamos usar um limão, é muito importante para não oxidar a maçã, então o limão é extremamente importante na receita. E a gente vai usar também uma xícara de açúcar. Mas antes de colocar todos esses ingredientes, a gente vai cortar a maçã bem fininhas e vai tirar todo o caroço de dentro. Essa parte, gente, é bem facinho. É só cortar a maçã em 4 pedacinhos e a gente vai tirar, ó, toda a sementinha, todo o caroço, toda a parte que não é maçã, mas é o caroço, a gente tira e corta bem fininho para ela poder cozinhar bem quando for para dentro da nossa massinha. Bom, chefes, agora que a gente já cortou as maçãs, a gente vai passar elas para um potinho para poder colocar o limão, o açúcar e a canela. Lembrando que aqui eu cortei 3 maçãs, porque as minhas maçãs são bem pequenininhas. Mas se caso você for colocar uma maçã maior aí na sua receita, quiser colocar apenas uma, tá tudo bem também, tá, gente? É porque as minhas são bem pequititas, então a quantidade teve que ser um pouquinho maior. Agora que a gente passou todas, né, ó, ficaram bem cortadinhas, bem ordenadinhas, a gente vai, né, colocar a canela, o limão e o açúcar. A gente vai começar, né, colocando uma xícara de açúcar, tá? Vai ficar bem docinho. E a gente vai colocando aos poucos, tá, gente? Agora que a gente já colocou açúcar, a gente vai colocar a canela, que é essencial numa torta de maçã, né, gente? Uma torta de maçã não é uma torta de maçã sem canela. Sempre tem. Então a gente vai colocar canela em pó, mas se você quiser, você pode colocar a canela inteira, porque realmente aqui a gente tem a canela inteira, mas eu prefiro a canela inteira. E a gente vai colocar um limão inteiro. O limão é importante, gente, para não oxidar, né, a maçã no forno. Então coloquem, mesmo que às vezes você não goste, o gostinho ele não fica por inteiro ou coloca só uma banca. Mas eu vou colocar um limão inteiro. Bom, galera, agora que a gente já colocou o limão, a canela, o açúcar, a gente vai mexer. Eu vou mexer com as mãos, gente, porque a gente já tá aqui mesmo. E a gente vai mexer bem até que toda a maçã fique com canela, com açúcar e com o limão. Caso você queira colocar mais limão ou mais canela, não tem problema, tá, gente? Ou mais açúcar também. No meu caso, eu só vou colocar essa quantidade mesmo. Talvez eu coloque um pouquinho mais de canela para dar um gosto mais, porque eu acredito que uma torta de maçã precisa muito de canela, gente. Ó, depois de misturar bem, ela vai ficar assim, ó, bem misturadinho, com a canela bem misturada com a maçã. E agora a gente vai tirar a torta do forno. E, bom, agora que a gente já trouxe a nossa massinha, a gente vai colocar ela, gente, com o recheio dentro, né, pra preparar a nossa torta. Lembrando, gente, que você pode colocar o caldinho, que é o limão, o açúcar, mas aqui a gente não vai colocar. Então a gente vai acrescentar aqui, ó, a maçã e vai colocando bem arrumadinho, né, pra toda a torta ficar com muito recheio, né, gente? É isso que a gente quer.
Bom, chefes, já que a nossa massa já tá pronta, o nosso recheio também, a gente vai finalizar a nossa torta de maçã com a parte de cima. Então a gente vai usar o resto da massa que a gente dividiu e porcionou na primeira separação. A gente já sovou ela, né, como eu falei pra vocês, e agora a gente vai espalhar igual a gente fez com a primeira massa, com o auxílio de uma garrafa. Eu vou tirar, gente, um pouquinho dessa massa, porque eu acredito que seja muito, mas eu vou dividir ela aqui, ó, pra gente deixar um pouquinho, né, e sobrar essa daqui. Né? A gente vai fazer um bolinho, como a gente fez na primeira. Vamos colocar aqui na mesa e vamos abrir ela. Gente, tá um cheiro de canela maravilhoso aqui dentro, gente, sério. Um cheiro muito bom de canela. Vocês não têm noção. E agora, com a nossa massa já aberta, a gente vai passar para a torta. E é isso, gente. Agora a nossa torta já tá pronta e já pode ir pro forno. E é isso, gente. Agora eu já ajeitei tudinho aqui. E agora a gente vai botar um pouquinho pra descansar. Mas antes a gente vai escrever o nome que a Branca de Neve coloca em cima da torta, já que ela faz o bolo de obrigado pra ele ficar feliz. E a gente vai colocar também. Oh my God! Wow! Bom, amores, agora a gente já fez a torta, tá tudo pronto. Eu escrevi Grub aqui, gente. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas é muito fácil. É só a gente enrolar a massinha até ela ficar bem fininha e a gente escrever. Dá um pouquinho de trabalho, meu não ficou perfeito, mas o que importa, gente, é que ficou bonitinho, é a tentativa. Então tentem ainda na casa de vocês. Antes de levar pro forno, agora que a torta já tá preparada, no filme os passarinhos eles fazem meio que um grampozinho na torta. Aqui a gente também vai fazer, até porque isso é extremamente necessário para que a torta não exploda dentro do forno, gente. É importante aonde ter para onde o ar sair da torta. Então a gente vai pegar uma faquinha, pode ser serra, pode ser uma grande, e a gente vai fazer cortezinhos bem pequenos, um total de 4 ou 6 cortes, para o ar ter como sair da torta e não virar uma bagunça no forno. É importante, gente, esses cortes irem até o recheio, tá bom? Para que o ar tenha realmente para onde sair e não fique tudo acumulado num só lugar, né? Bom, agora a nossa torta já tá pronta, já tá certinha, com o nome, decorada. E agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido por 180 graus, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês o tempo certinho, pra torta de vocês não queimar, não estragar, mas ficar uma delícia e super cozidinha. E agora, bora pro forno. Uma hora depois. Então, chefes, agora a nossa massa já tá por volta de uns 40 minutos no fogo e ela já deu uma corzinha, já, a massa já assou, já tá uma coisa bonita. Só que pra ficar mais douradinho, pra ficar mais bonita esteticamente, a gente vai passar uma gema de ovo, a gente vai tirar do fogo, passar a gema e depois colocar no fogo de novo pra dar uma escurecida nessa gema. Agora que a gente já separou a clara da gema, a gente vai passar um pouquinho dessa gema em cima da nossa torta que já tá aqui. Bom, chefes, agora que a nossa torta já tá pronta, ficou linda, gente, muito fofa. Agora a gente vai cortar pra experimentar, pra saber se também tá boa, né, gente? Bora lá. Como imaginado, a torta ficou uma delícia, ficou super gostosa, a massa ficou bem levinha, a maçã ficou bem douradinha, com gostinho de canela, com gostinho de limão, com gostinho docinho de açúcar, então ficou perfeito. E como esperado, né, gente, chefe de laço sempre entregando mais um episódio muito incrível pra vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem fazer a receita, por favor, marquem a gente para que a gente fique sabendo da receita de vocês. Também sigam o tutorial bem direitinho para ficar uma receita muito gostosa, como ficou também aqui no vídeo. E é isso. Ficamos aqui com mais um episódio de Chefe de Laço. Um beijo e até o próximo vídeo.